Hoje vou tecer breves comentários sobre O Anticristo de Friedrich Nietzsche. Publicado em 1895, esta obra se destaca como uma crítica intensa e provocativa à moralidade cristã e às instituições religiosas. Nietzsche, com sua prosa incisiva, desafia o leitor a reconsiderar valores e crenças profundamente enraizados na sociedade ocidental. Nietzsche argumenta que o cristianismo é uma religião da compaixão, que suprime os instintos vitais e promove a fraqueza. Ele critica a moralidade cristã por inverter os valores naturais, onde o forte é visto como mal e o fraco como bom. Essa inversão, segundo ele, levou à decadência da cultura ocidental. O estilo é direto e polêmico, mas com uma retórica fascinante. O autor defende a ideia de que o cristianismo nega a vida e exalta o sofrimento, promovendo uma moral de rebanho que desvaloriza a individualidade e a excelência. Nietzsche vê o cristianismo como uma força nihilista que destrói a vontade de poder, essencial para uma grandeza humana. A obra é um convite para repensar conceitos de bem e mal, analisando suas origens e influências. No livro, Nietzsche também explora a figura de Jesus, distinguindo entre o Jesus histórico e a figura construída pela Igreja. Ele sugere que a mensagem original de Jesus foi distorcida para servir aos interesses de poder da instituição religiosa. Essa análise crítica é um dos pontos mais controversos da obra, gerando debates acalorados entre os estudiosos. Nietzsche propõe uma transvaloração de todos os valores, onde a moralidade cristã seria substituída por valores que afirmam a vida e a vontade de poder. Ele exalta figuras como os nobres e os fortes, que, segundo ele, incorporam a verdadeira essência da existência humana. Essa transvaloração é um tema central e recorrente na filosofia nietzschiana, e o Anticristo a apresenta. A obra é notável pelo seu estilo aforístico e pela sua linguagem poética. Nietzsche utiliza metáforas e imagens vívidas para transmitir suas ideias, tornando a leitura uma experiência intensa e memorável. Seu estilo é acessível, embora o conteúdo seja denso e exija reflexão, características que qualquer leitor de primeira viagem percebe logo nas primeiras páginas. O conceito de eterno retorno também é abordado, ainda que de forma indireta. Nietzsche sugere que devemos viver de tal maneira que desejaríamos reviver cada momento eternamente. Essa ideia reforça a importância de abraçar a vida em sua totalidade, aceitando tanto a dor quanto o prazer. O conceito é apresentado com tal força que impacta o leitor. Nietzsche critica a noção de pecado e culpa, argumentando que esses conceitos são ferramentas de controle, usadas pela Igreja para manipular os fiéis. Ele vê o pecado como uma invenção que aprisiona o ser humano em um ciclo de autodepreciação e submissão. Em O Anticristo, o autor trata o tema do pecado de forma totalmente inovadora em sua época. O autor também ataca a ideia de um Deus pessoal, que intervém nos assuntos humanos. Para Nietzsche, a crença em tal Deus é uma forma de fraqueza que impede o ser humano de assumir responsabilidade por sua própria vida. Ele argumenta que um Deus que se preocupa com trivialidades humanas é uma figura que apequena o homem, crítica que ele faz de forma enfática. Em O Anticristo, Nietzsche também discute a relação entre cristianismo e niilismo. Ele argumenta que o cristianismo, ao negar os valores terrenos em favor de um além, acaba por promover o niilismo, a negação de todo e qualquer valor. O autor propõe uma superação do niilismo através da afirmação da vida e dos valores terrenos, ponto central de sua filosofia. Nietzsche vê a figura do sacerdote como um parasita que se alimenta da fraqueza dos outros. Ele critica a autoridade moral dos sacerdotes, argumentando que eles usam seu poder para suprimir a individualidade e a vontade de poder. Essa visão do sacerdote como um repressor da vida é uma das críticas mais fortes que o autor apresenta em toda a obra. O livro é uma declaração de guerra contra a hipocrisia e a falsidade que Nietzsche via nas instituições religiosas. Ele acusa a Igreja de corromper os ensinamentos originais de Jesus para seus próprios fins, transformando uma mensagem de amor em um instrumento de poder e controle. Para o leitor, esta é a parte em que as críticas ficam mais evidentes e palpáveis. Apesar de sua crítica feroz,
Nietzsche reconhece a importância histórica do cristianismo na formação da cultura ocidental. Ele admite que a moralidade cristã teve um papel na evolução da sociedade, mas argumenta que é hora de superar essa fase e abraçar novos valores. A obra termina com uma nota de esperança, ou pelo menos é o que se espera de um livro como esse. Em O Anticristo, Nietzsche também aborda a questão da verdade. Ele argumenta que a verdade cristã é uma ficção criada para consolar os fracos e oprimir os fortes. Para ele, a verdadeira verdade é aquela que afirma a vida e a vontade de poder, e não aquela que nega a realidade em favor de um mundo imaginário. A busca pela verdade é um tema constante em sua obra. Nietzsche critica a moralidade do ressentimento, que, segundo ele, é a base da ética cristã. Ele argumenta que os fracos, incapazes de competir com os fortes, criaram uma moralidade que condena a força e exalta a fraqueza como virtudes. O autor defende que essa inversão de valores é prejudicial para o desenvolvimento humano, tema central em O Anticristo. O livro é um chamado à ação, um convite para que cada indivíduo questione as bases de sua própria moralidade e busque valores que afirmem a vida. Nietzsche desafia o leitor a se libertar das amarras da tradição e a criar seu próprio caminho, baseado na vontade de poder e na autossuperação. Esse é um dos pontos altos da obra e uma de suas principais mensagens. Em O Anticristo, Nietzsche também faz uma análise da psicologia dos fundadores do cristianismo. Ele sugere que figuras como Paulo de Tarso foram motivadas por um desejo de poder e controle, e não por uma verdadeira preocupação com o bem-estar espiritual. Essa análise psicológica adiciona uma camada de profundidade à crítica do autor, tornando-a relevante. O autor argumenta que o cristianismo promove uma visão de mundo dualista, onde o corpo é visto como mal e a alma como boa. Essa divisão, segundo ele, é artificial e prejudicial, pois nega a unidade essencial do ser humano. Nietzsche defende uma visão holística, onde corpo e alma são integrados e igualmente valorizados, premissa que se mantém até os dias de hoje. Nietzsche vê o cristianismo como uma religião decadente, que celebra a fraqueza e a doença em vez da força e da saúde. Ele argumenta que essa celebração da decadência é um sinal de uma cultura em declínio, que perdeu sua vitalidade e sua vontade de poder. Em O Anticristo, o autor trata a decadência com um olhar crítico e profundo, convidando à reflexão. O livro é também uma meditação sobre o poder e suas manifestações. Nietzsche analisa as diferentes formas de poder: o poder político, o poder religioso, o poder moral, e argumenta que o cristianismo é uma forma de poder que se baseia na manipulação e na repressão. Ele defende um poder afirmativo que celebra a vida e a criatividade, um poder que constrói. Em O Anticristo, Nietzsche discute a ideia de amor ao próximo, um dos pilares da moralidade cristã. Ele argumenta que esse amor é muitas vezes uma forma de auto-engano e uma maneira de evitar o confronto com a realidade. O autor propõe um amor mais autêntico, baseado na honestidade e no respeito pela individualidade, um amor que não se baseia em negação. Nietzsche também critica a noção de fé, argumentando que ela é uma forma de renúncia à razão e ao pensamento crítico. Ele vê a fé como uma fraqueza que impede o ser humano de questionar e de buscar a verdade por si mesmo. Para o autor, a verdadeira força reside na capacidade de duvidar e de pensar de forma independente, sem se refugiar em crenças. O livro é um convite ao ceticismo e à investigação racional. Nietzsche desafia o leitor a não aceitar dogmas sem questioná-los e a buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Ele argumenta que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de ver além das aparências e de questionar as verdades estabelecidas, postura que ele defende e divulga em seus escritos. Em O Anticristo, Nietzsche também aborda a questão da salvação. Ele argumenta que a ideia cristã de salvação é uma ilusão que desvia a atenção do ser humano dos problemas reais deste mundo. Para o autor, a verdadeira salvação reside na capacidade de afirmar a vida e de criar valores que enriqueçam a existência terrena, sem depender de um salvador.
Nietzsche vê a figura de Cristo como um idealista que negou a realidade em favor de um mundo de sonhos. Ele argumenta que essa negação da realidade é uma forma de fraqueza e que a verdadeira força reside na capacidade de enfrentar o mundo tal como ele é. O autor propõe uma visão mais realista e pragmática, onde se valoriza o que é concreto e tangível. O livro é também uma reflexão sobre a natureza humana e suas contradições. Nietzsche explora as tensões entre razão e instinto, entre moralidade e desejo, entre fraqueza e força. Ele argumenta que o ser humano é um ser complexo e multifacetado, e que qualquer tentativa de reduzi-lo a uma única dimensão é falha. Essa complexidade é um dos pontos centrais de O Anticristo. Em O Anticristo, Nietzsche faz uma defesa apaixonada da individualidade e da autoexpressão. Ele argumenta que cada ser humano é único e que deve ter a liberdade de desenvolver seu próprio potencial, sem ser constrangido por normas externas. O autor vê a conformidade como uma ameaça à criatividade e à vitalidade, e defende a importância da originalidade. Nietzsche critica a moralidade do rebanho, que, segundo ele, é a base da ética cristã. Ele argumenta que essa moralidade valoriza a uniformidade e a obediência, em detrimento da individualidade e da criatividade. O autor propõe uma moralidade aristocrática, baseada na excelência e na autossuperação, onde cada um busca ser o melhor que pode ser. O livro é um hino à vida e à sua plenitude. Nietzsche celebra a beleza, a força, a alegria e a dor como partes essenciais da existência humana. Ele argumenta que devemos abraçar a vida em sua totalidade, sem negar seus aspectos difíceis ou dolorosos. Para o autor, a verdadeira sabedoria reside na capacidade de amar a vida incondicionalmente, com tudo que ela oferece. O Anticristo é uma obra que, apesar de controversa, oferece uma crítica profunda e instigante da moralidade e das instituições religiosas. Nietzsche, com sua prosa brilhante e seu pensamento afiado, desafia o leitor a repensar suas crenças e a buscar uma vida mais autêntica e plena. É uma leitura essencial para quem se interessa por filosofia, religião e cultura. Deixe um like e comente o que achou.